Pronto, então vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez a todo mundo que está presente. Antes de começar a falar sobre nosso webinar de fato, né, que é Entendendo as Startups, é sempre bom apresentar um pouquinho para vocês quem somos nós, né, que estamos organizando o evento, quem é a ISA, os membros, enfim, nosso objetivo também. Como o nome aqui na tela, né, nós somos da ISA, a seção estudantil, aqui da UFBA, tá? A ISA aqui é a Sociedade Internacional de Automação. Pode passar, Abra? Aqui um overviewzinho do que a gente vai falar bem rapidinho sobre nossa organização para começar o evento. E aí, antes de começar a falar, né, um pouquinho mais assim, burocraticamente que nós somos, esse cartaz aí que a ISA tem para fazer a divulgação, né, esse banner, gostamos sempre de apresentar ele assim no início, porque ele é muito, assim, a cara da ISA, sabe? Ele mostra, assim, muito bem os pilares de quem nós somos, do que a gente busca. Então, seu futuro, sua carreira, seu network, né? Seus contatos, que é basicamente o que nós buscamos ao entrar na ISA, tá bom? Tanto os profissionais quanto os estudantes. Acho que principalmente para os estudantes aí que estão buscando o futuro, uma carreira na área profissional, é muito bom, assim, a ISA, participar da ISA e tudo que ela proporciona. E aí, partindo um pouquinho para alguns dados mais burocráticos, né? A ISA nasceu em 45, ela é uma associação profissional sem fins lucrativos, e o principal objetivo aí é fomentar a competência técnica, conectar a comunidade de automação. A gente não se restringe somente à comunidade de automação, tá? Então, técnicos e engenheiros de outras áreas também acabam participando com a gente. E o objetivo geral de conectar todas as pessoas é realmente alcançar uma excelência profissional operacional. E eu posso citar para vocês aqui como um dos objetivos, né, uma das ações que a ISA tem na sua vivência é ser responsável por novas técnicas. Vou regulamentar algumas normas técnicas que vou até citar algumas aí importantes para vocês, pelo menos uma que é super importante para a área de automação. Pode passar. Como eu falei, nós somos da seção estudantil aqui da UFBA, então somos só uma ponta aqui, né, de tudo que a ISA representa, e quando a gente vai falar sobre essa instituição, podemos aí transformar numa hierarquia, que pode se dividir principalmente em 4 áreas, quando a gente fala aqui da nossa seção. Primeiro, uma mais global, que é a internacional, que trata realmente de todos os profissionais de automação ao redor do globo. A gente tem um pouquinho mais aí restrito a ISA Distrito 4, que representa aqui o nosso Brasil, tá? Então, o Brasil é representado pelo Distrito 4. Mais regional ainda temos a seção Bahia, que são os profissionais aqui da Bahia apenas. E a gente tem também a ISA UFBA, a seção estudantil, que somos nós. Então, nosso objetivo é representar os estudantes aqui da Bahia. Tá? Na ISA. Ele é um... E quando vai ser a ISA estudantil, ela precisa ser associada a uma instituição, então acabou sendo pela causa da maioria dos integrantes da UFBA, mas nosso objetivo realmente é representar os estudantes de todo o estado. Então, todos que desejam se juntar a nós sejam bem-vindos. Atualmente, eu posso citar para vocês 3 seções estudantis que tem aqui no Brasil, atuantes no momento. Uma é a Unhanguera, tá? Lá de Goiás. A outra seria a seção aqui da Bahia, UFBA. E a terceira seção estudantil seria essa da Inatel, do Instituto Nacional de Telecomunicações. As 3 estudantis que nós temos no momento atuando no Brasil. E nosso objetivo, assim, alinhado com o objetivo da ISA, que eu já falei anteriormente, é realmente desenvolver melhores profissionais, criar um contato com profissionais da área, ter acesso a conteúdos específicos, exclusivos que membros da ISA têm, na verdade, né? Então, quem for membro da ISA, quem quiser se juntar a nós, vai ter acesso a alguns conteúdos que a ISA proporciona para a gente, e também um network com profissionais, estudantes de todo o Brasil. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo contato, apesar de ser a seção estudantil aqui da Bahia, temos contato direto com os profissionais, inclusive vários presentes aqui com a gente hoje, e não só da Bahia, né? Profissionais do Brasil todo, eventualmente nós também temos contato. E falando sobre nossa seção estudantil, esses são aí os 5 membros da diretoria, né? Que representam a gente na diretoria no momento. Abraão, que vocês já conheceram no começo, que é o nosso presidente. André, também presente, tesoureiro.
eu como secretário, Romário como membro aí, diretor programador, né, que cuida dos nossos eventos, e Luiz como diretor de comunicação aí dos membros, tá? Diretor de membros. E não podendo esquecer aí do nosso advisor, que é Rui Barros, ele que foi um dos grandes influenciadores para a sessão estudantil acontecer, e hoje é o nosso membro advisor aí, o profissional que está colado aqui com a ISA estudantil. E agora eu vou pedir para Abraão colar comigo aqui um pouquinho para completar, falar sobre a ISA. Dando continuação, pessoal, aqui só apresentando alguns eventos que a gente já fez. Como o Daniel falou, a gente foi fundado há pouco tempo, na verdade tem um ano agora que a gente foi fundado oficialmente, e de lá para cá a gente já fez alguns eventos, mesmo antes de ser oficializado, a gente começou em julho do ano passado, e a gente traz alguns conteúdos, às vezes bem específicos, bem técnicos da área de instrumentação e de automação, como, por exemplo, certificações, mas também se torna mais abrangente, falando de indústria 4.0, a gente já falou também sobre intercâmbios, hoje está falando sobre startups. A gente promove, junto com a Seção Bahia, que é a seção profissional, alguns cursos também, por exemplo, esse curso de automação industrial 1, teve automação industrial 2, e outros cursos também. Então, esses aqui são só alguns exemplos, e a gente consegue, tudo falando sobre isso de network, a gente consegue trazer profissionais de alto calibre. Quem é da área conhece esses profissionais aqui, são profissionais renomados, e a gente acaba tendo contato com eles diretamente para essas organizações, e é excelente. A gente tem também alguns eventos exclusivos para os membros. Por exemplo, esse aqui foi recentemente, em julho, com o nosso professor Rui Barros, que é referência na área de automação. Ele fez um mini workshop com a gente sobre noções de sistemas instrumentados de segurança. Então, esse aqui foi exclusivo só para os membros. E, como o Daniel falou, a gente tem acesso a algumas normas, porque a ISA é responsável por fazer algumas normas da área de instrumentação. Para a gente resolver os desafios desse workshop, a gente utilizou a norma 5.1, então a gente utiliza do próprio acesso como membro da ISA para poder acessar as normas. Isso é um grande benefício que a gente tem. A gente tem também a nossa rede social, que chama ISA Connect, que é como se fosse o LinkedIn da área de automação. Lá a gente tem contato com todos os profissionais da área que estão cadastrados na ISA. Tem acesso a alguns grupos de discussões, então se eu tiver qualquer assunto que eu queira tratar, eu posso colocar em algum grupo para discussão e gente do mundo todo vai responder. E lá eu consigo ver alguns eventos, esses aqui foram alguns recentes que aconteceram, que acontecem pelo mundo todo, e a gente, como membro da ISA, consegue participar. E por que fazer parte da ISA, né? Então, só resumindo tudo que a gente já falou, é um alcance, conscientização e network dentro da indústria, que é importante para a gente que está, principalmente para a gente que é estudante ainda, desenvolver e engajar os membros, educação, certificação técnica, desenvolvimento de liderança, tudo isso aqui a gente acaba desenvolvendo, além de habilidades de negócios também. E as oportunidades que tem são organizações de eventos, que é o que a gente está fazendo aqui, cargos voluntários temporários, às vezes uma sessão do Brasil ou até a própria ISA Internacional lança alguns cargos temporários que você pode participar. Eu, por exemplo, participei de uma comissão recentemente, que era formada por membros do mundo todo, e dentro da ISA, a comissão oficial, comissões para desenvolvimento de normas, como eu falei, eles é responsável por algumas normas, e acesso a conferências de divisões técnicas, que são uns grupos de discussão de alguns temas. Temos também alguns cursos disponíveis com certificação. Na verdade, todos esses cursos aqui são pagos, mas a gente, como membro, consegue acessar o primeiro módulo gratuitamente e ganha certificado, por exemplo, introdução a SCADA, introdução ao sistema de segurança, processo de controle, e ganha certificado, como esse aqui, por exemplo, que é emitido pela própria ISA. E para se filiar, quem for estudante, estiver interessado, pode procurar a gente, mas no site você consegue se cadastrar diretamente, que é nesse link aqui, e você se inscreve pela taxa de $10 por ano. É um valor bem baixo, assim, por tanto de coisa que a gente consegue agregar na nossa carreira, e é um pagamento anual só. Então é isso, siga a gente nas redes sociais, não vou mais tomar muito tempo. Esse sou eu e Daniel.
Obrigado, e eu vou passar a palavra para as palestrantes agora. Obrigado. Obrigado, Abraão. Então, gente, tomamos um tempinho aqui, mas é sempre importante relembrar um pouquinho da nossa ação estudantil, tá? Quem quiser se filiar, for estudante, fique à vontade para estar junto com a gente. E eu vou convidar agora a Ana Lucy para começar a conversar um pouquinho sobre o nosso tema das startups. Pode ser, Ana? Pode ser sim. Bom dia a todos, né, a todas e a todos. Obrigada aí, Abraão, Daniel, pelo convite, tá? E aqui estava vendo um pouco, né? Tinha lido um pouco aqui sobre vocês e fico muito feliz, né, da iniciativa e que vocês estejam à frente dessa instituição internacional e que vocês possam, né, fazer acontecer a profissão de vocês aí aqui no estado da Bahia, que a gente está precisando bastante aí de iniciativas, sobretudo iniciativas inovadoras. Bem, saúdo também aí a Rafaela e a Yasmin também, minhas companheiras aí de mesa virtual. E assim, meu nome é Ana Lucília Gravier, estou como gestora aqui do projeto de educação empreendedora do Sebrae Bahia, gestora estadual, mas assim, já trabalhei na FAPESB, né, já trabalhei na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nos últimos 10 anos aí eu tenho me dedicado ao empreendedorismo, à inovação, a participar de bancas aí, de alguns editais e tal. Então, meio que vira uma cachaça aí, uma cachaça boa, da gente ficar aí sempre permanentemente aí vendo novos negócios, tentando apoiá-los também, né? E aqui eu vou apresentar um pouco aqui para vocês, né, do que, sobretudo, né, eu penso, mas também que a instituição que eu represento, que é o Sebrae, pensa, né, a respeito de startup, de empreendedorismo, de inovação, só para a gente apresentar aí num formato aí bem dinâmico aqui. Deixa eu só tentar abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Só um detalhe, Ana, para nossos convidados. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre a apresentação, fique à vontade para escrever no chat, que aí no final da apresentação eu vou estar repassando essas perguntas para a Ana, para a Rafaela ou para a Yasmin. Pronto, eu acho que abriu, né, gente? Eu acho que abriu. Vocês estão vendo? Porque eu não consigo ver vocês. Abriu aqui sim. Pronto, vamos lá. Agora eu não vejo mais. Agora eu não vejo mais vocês, viu? Vocês vão ter que dizer aí se estiver acontecendo alguma coisa. Bem, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, né, desse processo de empreender e, sobretudo, de empreender no startup. Né, quando a gente pensa em empreendedorismo, né, geralmente a gente pensa, né, na forma tradicional de empreender. Né? A gente tem como empreendedorismo uma iniciativa mesmo de transformação. E quando a gente vai ver, empreendedorismo ele está ligado muito mais do que a transformação, né, econômica de alguém, né, ou de alguns funcionários, mas também uma evolução ou uma revolução aí cultural, econômica, social, né? Vide aí todas essas redes sociais que mudaram os nossos hábitos, né? Eu acho que há uns 10 anos, uns 15 anos atrás, a gente ainda ligava para as pessoas para saudar o aniversário. Agora a gente olha nas redes sociais para ver se ela está fazendo aniversário e contempla. Então, assim, a empresa ela é muito mais, se a gente for ver os empreendimentos privados, ela é muito mais, né, do que uma renda para aquele empreendedor, mas ela também muda a geração, mas ela também faz parte aí de um processo social. Né? Então, a gente vê aí algumas empresas que foram ícones, que são ícones, né? Aqui não fazendo propaganda de nenhuma, mas a gente vê aí a Ford, a Coca-Cola e outras tantas empresas aí que revolucionaram de forma positiva ou negativa, né? Aí depende do tempo, depende aí do lado de cada um, mas de qualquer forma não passou em branco nas nossas vidas. Então, a gente tem realmente um processo de empreendedorismo, impactos sociais, econômicos, né? Então, é algo que é importante, sobretudo quando a gente vê que o nosso país, né, 52% dos empregos, eles são fornecidos pelas micro e pequenas empresas, vocês veem a importância, né? Mais de 90% das empresas constituídas são micro e pequenas empresas aqui no nosso país, tá, gente? Então, assim, a relevância é extremamente importante. E assim, só para falar rápido aí, né, do Sebrae, mas de forma bem en passant aí, o Sebrae é uma instituição privada sem fins lucrativos
que tem como missão principal, né, tornar a competitividade sistêmica das micro e pequenas empresas, né? Então, a gente atua exatamente para fazer com que essas micro e pequenas empresas tenham longevidade, né, na sua vida econômica, façam com que elas percebam o ambiente que elas estão. E aí a gente trabalha desde o processo, né, lá na escola. Eu, particularmente, estou como gestora de um projeto que trabalha também com escolas públicas do ensino básico, até as universidades, para que a gente chegue num ambiente propício para empreender, né? Porque quando a gente vê um ambiente para empreender, a gente imagina que é somente, né, instituições, somente juros, ou somente o dólar, né? A cotação do dólar está baixa ou está alta, mas também é todo um processo envolvido, é educação, é financiamento, é também um arcabouço, né, de instituições que estão juntas para fazer isso acontecer. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, existem algumas pesquisas, né, que falam a respeito do sonho, né, dos brasileiros, e o sonho de ter seu próprio negócio fica em terceiro lugar para o brasileiro. Então, assim, é claro que nos últimos anos, né, e sobretudo agora na pandemia, a gente teve um processo de empreender muito mais voltado à necessidade do que à oportunidade. Mas, se a gente for ver antes da pandemia, a gente já estava no processo de ter mais empreendedorismo por oportunidade, ou seja, aquele empreendedor que ele se planeja para ter aquele negócio, do que necessariamente ele está precisando, né, ter um negócio para ter renda, tá? Então, é um dos sonhos do brasileiro, né? Então, assim, quando a gente vê esse sonho, né, a gente tenta entender, bem, esse sonho é ter uma empresa tradicional ou esse sonho é ter uma empresa inovadora? E eu posso dizer para vocês que mesmo numa empresa tradicional, se esse negócio ele não inovar, com certeza ele não vai permanecer, né? E isso ficou bem claro no processo da pandemia. Então, quando a gente olha a trajetória de uma empresa tradicional, a gente vê que uma empresa tradicional geralmente começa com a vocação, né, de alguém ou de uma equipe, né, que vê aquilo, por exemplo, empreender na área aí de padaria ou empreender uma consultoria de engenharia. Ele vislumbra uma necessidade, né, uma oportunidade de mercado, ele faz um plano de negócio, ele abre aquela empresa, né, e começa a ter clientes e expande. Vamos lá. Mas quando a gente olha esse processo em termos de startups, a gente vê um processo aí bem diferente, né? É um processo que vem geralmente de uma paixão, né, de algo que surge, que você quer muito fazer, que você gosta muito de fazer, que você acredita, né, ou naquele serviço, ou naquele produto que você está desenvolvendo. Ele é, né, uma opção de vida para você, e em vez de você fazer um plano de negócio como tradicionalmente se faz, geralmente se utiliza-se o modelo de negócio, né, o modelo Canvas, para fazer com que você vislumbre o panorama do seu negócio, né? Identifique sua proposta de valor, o seu segmento de clientes, identifique como é que você vai ter receita, os seus custos, os seus parceiros principais, que é algo extremamente importante. A depender do parceiro que você tem aí na sua jornada empreendedora, você vai crescer muito ou você, né, não vai para lugar nenhum. E outra coisa extremamente importante que a gente não vê no negócio tradicional e que a gente vê nas startups. E aí eu vou falar rapidinho para vocês, tá, gente? Dessa definição de startup. Eu trouxe primeiro para vocês verem, né, como é que o processo, como é que a jornada de uma empresa tradicional é diferente da jornada de uma startup, de uma empresa aí que tem um perfil mais inovador. Então, no momento que você faz um modelo de negócio de uma startup, antes de você estruturar uma empresa, recomenda-se que você faça uma validação desse modelo, né? O que a gente chama de mínimo produto viável, que é mais ou menos o seguinte, né? Eu costumo dar esse exemplo que é bem pueril, mas que é um exemplo assim que a gente pode bem visualizar. Bem, você quer fazer aí bolo de pote, você quer levar para a universidade para vender. Então, você faz 3 tipos, né, de bolo de pote. Então, você começa a vender e identificar o que o seu cliente compra mais. É o sabor de coco, é o sabor de chocolate, é o sabor de abacaxi. E a partir disso, a partir dessa identificação do seu cliente,
você vai mudando o seu negócio, que é o que a gente chama de prototipagem. Né? Você vai, em vez de você produzir 3 tipos de bolos diferentes, você vai produzir somente um, somente aquele que vende. Né? Então, é esse processo, né, de prototipar, de identificar se o seu negócio vai para frente, muito antes de você abrir uma estrutura, de você colocar para funcionar. Né? Hoje em dia, a gente nem coloca uma estrutura em si, a gente abre aí um Instagram, já começa aí a vender, já começa a fazer, a publicizar nosso negócio. A partir daí, se faz um plano de negócio, porque você fez a validação no mercado, e aí você começa o início da sua operação, que você já vai ter cliente, e você traciona. Então, você vê que é um processo bastante diferente. Então, no lugar de você investir precipitadamente em algo, você tem que identificar se aquilo que você é apaixonado, que você gosta, que você entende que vai ser necessário, que resolve um problema local, entender se o seu público pensa da mesma forma, tá? Então, isso aí é uma das questões mais importantes de serem entendidas. O negócio tradicional ele tem outra estrutura, né, de etapas de constituição, e a startup tem outra. Por quê? Porque um processo de inovação envolvido faz com que você tenha muito mais cuidado, né, e zelo aí para identificar se esse seu negócio ele vai para frente ou não, tá? Então, aí a gente tem mais ou menos aí um sistema que a gente coloca aí de operação de uma startup, que é a ideia que a gente tem, que a gente trabalha a ideia geralmente nos hackathons, nas maratonas, né? A validação, ou seja, você fez o seu modelo de negócio, você passou pelo hackathon, fez uma mentoria, viu que aquela ideia estava bacana, e aí começa a validar com seus potenciais clientes, né? Coloca aí as pesquisas por formulário no Instagram, por formulário no Facebook, manda aí os links para os seus potenciais clientes para identificar se isso que você está propondo, ele realmente vai ter cliente. Você tem que ter um time que seja bacana, né? Um time que realmente some, porque às vezes a gente tem um time de boas pessoas, de bons profissionais, mas um time que não é multidisciplinar. Então, ele não consegue olhar ao redor de maneira diferenciada, de maneira que contemple outros olhares. Então, é importante quando vocês forem pensar em time, né? Mesmo um time de projeto, muitas vezes, né? A maioria das vezes, a gente quer trabalhar com pessoas que pensam igual a gente, né? Isso é normal, é do ser humano. Não é porque a gente não quer discutir, a gente quer se estressar. Mas, quando a gente for ver o processo de desenvolvimento e o processo de inovação, a gente vê que é propício, né, que é próspero você trazer para a sua equipe, não pessoas que você não confia, mas pessoas que pensam diferente de você e que possam te trazer uma contribuição. E aí você valida esse modelo, você desenvolve métricas, né? O que são métricas? É desenvolver indicadores. Bem, isso aqui está sendo comprado por quantas pessoas, solicitado por quantas pessoas, como é que eu posso estar vendendo isso, né? Por quanto é que tem quanto é que é aquele produto semelhante ao meu no mercado. Então, você começa a construir indicadores para entender seu negócio. E aí você executa, né? Por meio de planejamento, obviamente, e aí você, obviamente, vai deslanchar, provavelmente, né, gente? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? O Sebrae não traz receita de bolo, né? A gente traz aqui experiências, né, exitosas, o que tem na literatura aí de mais moderno, mas a gente sabe que o processo de empreender, ele requer muito esforço, muita resiliência, tá? Então, antes de qualquer coisa, né, antes de você inovar, você precisa de ser curioso. Né? Eu vi aqui um pouco da apresentação de vocês e fiquei muito feliz porque, assim, engenharia da automação ele tem tudo a ver, né, com você desenvolver processos diferenciados, de você ter um olhar diferente para aquilo que já está, né, digamos assim, no mercado, mas que possivelmente ele vai ser, ele não vai ser para sempre dessa forma, com certeza vai aparecer alguma solução, algo que seja disruptivo e que vai desmoronar isso. Então, é bacana que vocês comecem a identificar isso dentro das experiências que vocês têm de trabalho, ou de laboratório, né, ou de teoria, ou do que vocês estejam estudando. Né? O processo de curiosidade é o primeiro processo
a ser desenvolvido para a gente empreender ou para a gente colocar um projeto aí para frente, tá? E aí, assim, quando a gente pensa em negócio inovador, quando a gente pensa em negócio em geral, né? Mas, sobretudo, em negócio inovador, não dá para a gente desconectar da solução. Né? Ok, eu quero fazer algo a respeito de um processo dentro de uma fábrica, mas por que eu vou fazer diferente? Que problema eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo um problema, talvez, de sustentabilidade, talvez de diminuição daquela energia elétrica ou energia hidráulica que está sendo gasta, né? Eu vou trazer um benefício econômico, né? Uma redução daquele material que é desenvolvido, enfim, não dá para a gente trazer um processo de inovação sem pensar se a gente resolve o problema, como a gente resolve esse problema, e, sobretudo, quais as contribuições que você traz quando você resolve esse problema. Esse problema você resolve por meio de diminuir algo em termos de energia, algo em termos de recursos. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tá? Então, é isso, a gente trazendo essa perspectiva da curiosidade, a gente tem essa ideia. Eu trouxe aqui para vocês algo que vocês com certeza conhecem, que são os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, iniciativas, aqui no Sebrae a gente tem trabalhado muito com as iniciativas dessa Agenda 30, né, dessa agenda que traz as perspectivas, aí, paradigmas importantes para iniciativas, né? Se a sua empresa ela traz uma possibilidade de fazer com que a água seja limpa, né, contribuir para o saneamento, se a sua empresa, se a sua iniciativa traz uma contribuição para o ODS 4, que é educação de qualidade, ou se ela traz aí uma contribuição para energia acessível e limpa. Então, cada vez mais a gente está incentivando, e obviamente, né, quando a gente olha para o nosso entorno, né, gente, quando a gente olha para essa pandemia, não tem como a gente não deixar de olhar para esses 17 paradigmas, entender o que a nossa iniciativa em termos de projeto, em termos de empresa, vai contribuir com pelo menos um dessas ODS, né? É importante que a gente pense isso sempre, né? O processo de cidadania, ele tem que vir à frente, né, do processo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro todos nós queremos, né? É bom, faz parte, mas vamos olhar para o nosso entorno também, até porque a gente viu, né, que a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa que o nosso contexto seja saudável em amplo senso. E aí, só para trazer um autor bem bacana aqui que eu sugiro, né, para você que quer empreender, que está pensando em empreender, ele é um pouco mais robusto, assim, é um livro mais complexo, mas é um livro bacana também, que ele fala desse processo, né, diferenciado de empreender, né, entre a empresa tradicional e a empresa inovadora. Né? E aí cabe também, como empresa inovadora, cabe também a startup, né? Porque empresa inovadora é amplo senso. Você pode ser uma média empresa, não ser necessariamente startup e inovar. Mas aqui, quando a gente percebe esse fluxo aqui do manual, a gente, né, percebe esse processo que é bem disruptivo, mas que a gente não percebeu, é que antes da internet a gente só tinha canal de distribuição físico e produtos físicos, né? Então, a gente tinha aí alimentos, livrarias, e esse canal a gente só poderia vender presencial, tá? Então, a gente tinha, de qualquer forma, um processo aí limitado, né, de iniciativas de negócio. E, após a internet, sobretudo nos anos 2000, a gente tem aí dois processos, né, diferentes. A gente tem canal, que pode ser, o canal de distribuição que pode ser virtual ou pode ser físico, né? Você pode vender pelas redes sociais ou pode vender também numa loja física, e cada vez mais a gente está vendo que esse canal virtual ele tem se destacado, né? Sobretudo aqui no processo da pandemia. E a gente tem produtos que podem ser virtuais ou físicos, né? Então, cada vez mais aí o livro, a gente tem visto aí algumas livrarias que têm mesmo falido, né? Não só pelo processo da pandemia, mas também pelo processo forte aí da internet, de e-books, né, de possibilidade de leitura digital, né, de leitura que não necessite necessariamente impressão, tá?
Então, é isso. É importante que, quando a gente consiga validar esses ODS, consiga identificar a nossa ideia, consiga identificar o que é que a gente quer resolver, é a gente validar essas hipóteses, né? Identificar se aquele público que a gente fez a modelagem lá no Canvas, se aquele público realmente está precisando daquilo que você acha que ele precisa, né? Porque muitas vezes a gente fica na nossa caixinha, no nosso grupo, achando que a gente está bombando, mas não é sempre assim, né? Talvez ele com outras possibilidades de mercado, ele resolva o problema dele sem precisar de você, né? Então, é importante que você valide. É importante que você tenha um time, como eu falei para vocês, né? Esse time aí forte, esse time que seja complementar, que não tenha uma única visão. Né? É importante, inclusive, num projeto, né? Independente desse projeto ser de empreender ou não, é importante que essas pessoas que você convive, ela pense diferente de você, né? Que você confie, mas que pense diferente. Planejamento também, né, gente, para tudo, né? Para você terminar a universidade, um projeto, para empreender, para tudo, né? Então, assim, o modelo também é importante, como eu falei para vocês, a gente tem que ter um modelo de negócio para entender bem. Um aplicativo, né? Se a gente for ver o modelo de negócio de um aplicativo, como é que ele monetiza, um aplicativo ele pode monetizar de várias formas. Por exemplo, um aplicativo ele pode ser monetizado somente, por exemplo, você vender uma solução de aplicativo para uma instituição pública e ter somente como monetização fazer ali a operacionalização, fazer a manutenção daquele aplicativo. Ou você tem um aplicativo privado que as pessoas paguem aquela assinatura. Ou então você tem um aplicativo que as pessoas entrem, né, livremente, seja free, mas que as marcas paguem para estar ali, para que o cliente que entre lá visualize e essas marcas possam vender. Então, existe uma série de modelos de negócio, de como monetizar, que são diferentes para serviços ou para produtos que são semelhantes, tá? Então, isso vai depender muito do planejamento, do modelo de negócio que você faça e que efetivamente o segmento de cliente que você quer atender, tá? Então é isso, gente. A gente precisa, dentro desse processo, entregar ou capturar valor, né? Então esse é o modelo de negócio que a gente utiliza, que a gente só não encontra o Sebrae, né? Mas o mundo em geral aí tem utilizado muito o Canvas, né? Para organizar esse processo, né? De negócios. E mesmo não sendo negócio, para projetos também, existe um livro aqui, depois eu pego aqui para vocês e mostro, que é você fazer com que você planeje, organize projetos através de modelos do Canvas, tá? Você identificar aí a proposta de valor, as parcerias. É importante por quê? Por que se chama proposta de valor? Porque assim, eu posso fazer um chocolate que custe R$5 e eu posso fazer um chocolate que custe R$19, né? Com o mesmo peso, digamos assim. Então, o segmento de cliente que eu vou focar vai ser diferente, né? O segmento de cliente que eu quero trabalhar um chocolate de R$5 não vai ser o mesmo de 15. Então, esse processo de todas essas informações contidas no quadro, eles têm que conversar, né? Que interagir e fazer com que isso chegue até o seu cliente e que, obviamente, você tenha cliente, né? Que é o mais importante. Então, assim, tá com dúvida? É isso mesmo. A gente começa com dúvida mesmo. Então, assim, só para dizer que o que é uma startup, né? Depois do que a gente viu ali. É um grupo de pessoas que buscam um modelo de negócio repetível, escalável, que possui elementos de inovação e trabalha em condições de extrema incerteza. É por isso que a gente aconselha sempre que uma startup, que ela, né, não construa logo tudo, né, não disponibilize recurso, tempo ou pessoas, não, comece aos poucos, comece por etapa, faça essa identificação. Esse negócio ele precisa ser escalável, né, você precisa fazer mais por menos, é sempre assim, é esse processo. Então, é um processo diferente, é um processo que requer etapas, que requer inovação, que requer que a gente vá ao mercado e que valide hipóteses, tá? Então, startup não é somente uma ideia, não é somente um site, não é somente um aplicativo,
né? A gente tem o site aí do ovo, do carro do ovo, o site do carro do ovo, né? Que existe. Então, não é necessariamente uma startup, que pode ser também. O carro do ovo pode ser uma startup aí, em termos de plataforma. Então, a gente precisa desse processo de etapas para fazer essa construção dessa empresa inovadora, né, que tem um público diferenciado e que, na verdade, você está projetando algo que, em tese, pode até existir produtos semelhantes, mas com certeza você vai trazer um diferencial, né, para que o seu produto ou o seu serviço se destaque. E aí a gente tem um exemplo aqui que é da UFBA, né, que é a Ana Luísa Bezerra, né, que ela trouxe, ela fez, né, vários, eu conversei muito com ela participou de alguns eventos aqui do Sebrae, ela viajou com a gente aqui também. Então, ela fez 8 protótipos, né? Ela validou aí mais de 8 vezes o produto dela, até chegar a um produto que fosse comercializável. Ela tem um produto que é um produto que qualifica a água de cisterna, ela ganhou o prêmio, né, internacional da ONU. Então, é um processo aí que tem etapas, né? A Ana, ela tem aí mais de 5, 6 anos fazendo esse processo de inovação e agora ela tem uma empresa junto com a equipe multidisciplinar, e foi uma aluna aí da UFBA, de biotecnologia. A gente tem também essa plataforma, que assim, é uma plataforma interessante, gente, porque a gente tem aqui, né, no nosso estado, um agronegócio que é forte, que é intenso, e esse agronegócio, quando a gente pensa em agronegócio, né, uma coisa rica, grande, mas a gente tem agronegócios que são familiares. Então, muitas vezes existia um problema de logística, né, de chegar a ter esses produtos têm qualidade, né, eles têm especificidades, né, de terroir, de parfum, né, que a gente chama aí dos produtos, né, são produtos únicos, mas eles não tinham como chegar até os seus clientes. Então, essa pessoa também, ela é baiana, eu conheci um dos componentes da equipe, eles fizeram essa plataforma de logística mesmo, né, para que esses produtos cheguem até outros estados, cheguem até Salvador, cheguem realmente ao consumidor. Juiz Brasil também é, né, um dos maiores sites, uma das maiores plataformas aí, não é mais startup, mas já foi um dia uma startup, uma das maiores aí plataformas, né, da área jurídica, e foi também uma iniciativa de estudantes da UFBA, né, então quis trazer aí exemplos bem próximos da gente, né, também fui estudante da UFBA, próximos da realidade, né, da realidade que é dura, que a gente não tem dinheiro, mas foi para frente. Então, aqui, só para falar rapidinho aqui, gente, podem me dar um freio do tempo, viu? Que eu acho que eu passei já aqui, viu? Desculpa, mas eu estou terminando aqui. Então, faltam só 2 slides. Então, quando a gente fala de money, dinheiro, plata, l'argent, né? Em várias línguas aí, dinheiro, né? A gente fala, pô, Ana Lucia, você tá com esse discurso massa aí de empreender e tal, só que eu não tenho tostão, minha equipe também não, a gente não tem patrocínio, tem nada. Como é que é? Então, assim, gente, a gente tem um ecossistema, né, que não é um ecossistema, o mesmo ecossistema de Minas, de São Paulo, mas a gente tem um ecossistema que já está se movimentando aí, sobretudo nos últimos 5, 6 anos, né, em termos de apoiar startups. Então, a gente tem processos de hackathon, que é um processo importante para você modelar o seu negócio, para você identificar se aquele negócio realmente ele é bacana, né, porque você passa por momentos de mentoria, você passa por uma banca, então é importante a banca, gente, porque a banca, ela às vezes desestrutura a gente, mas é legal porque a gente revê o que a gente está fazendo. Editais de fomentos, né, a FAPESB, a FINEP, até o CNPq também, são editais de subvenção econômica, que são recursos que você não devolve. Empréstimos de inovação, né, que são empréstimos mais tradicionais, mas muitas vezes com juros menores, porque são empréstimos para iniciativas de empresas inovadoras. Investidor anjo, né, que são aqueles eventos que você vai apresentar para um potencial investidor, para alguém que vai estar ali sendo praticamente o seu sócio. Editais de premiação também são importantes, né, porque o edital de premiação ele é importante para fazer com que as pessoas vislumbre a sua ideia, né, queira estar ali junto de você, porque você foi premiado, para validar o que você está fazendo, tá bom? Então é isso, planejamento, inovação, produto,
finanças, né? Não dá para a gente não ter métrica, a gente fazer loucamente algo se a gente não tem recurso, se a gente sabe que não vai ter receita. Relacionamento, né? Aqui vocês estão construindo relacionamento aí com a instituição, com o Sebrae, com outras instituições, com o Senai, Cimatec, com outras, com pessoas, né? É importante que a gente conheça pessoas que possam abrir caminhos para a gente, tá? Então é isso, atente-se para outros ângulos de um problema ou cena que nossa zona de conforto nos impede de ver, ou seja, o que eu falei, né? Às vezes a gente fica muito focado no que a gente pensa, no que a gente acha, e a gente esquece de ouvir outras opiniões e a gente esquece de ver o contexto real, tá bom? E aí aqui algumas dicas de livros, né? Nasce um Empreendedor, muito bacana, assim, esse é bem prático. Guia Passo a Passo de Construir uma Grande Empresa, Startup, e Eric Rice também, Startup Enxuta. É isso, assim, eu espero que eu não tenha me alongado muito aí, mas eu tentei trazer, assim, um panorama, um pouco do panorama, assim, de educação empreendedora. Sim, Abraão, assim, a iniciativa do Jus Brasil é UFBA. Pois é UFBA. Então é isso, gente, eu trouxe um pouco aqui do panorama, né, do que a gente pensa em termos de educação empreendedora para startups, tá bom? Desculpe aí se eu passei do tempo. Muito obrigado, Ana. Foi ótima essa apresentação, não se preocupe tanto com o tempo, acho que o conteúdo compensou bastante, assim, os minutinhos a mais. Então, vou trazer aqui, a gente teve uma pergunta de André, mas também teve um desabafo aqui de Diogo, né? Foi um desabafo, mas acho que vale a pena eu trazer aqui para você, para a gente comentar, tá? Eu vou ler aqui primeiro o que ele falou e depois a gente traz para a conversa, tá? Há tempos eu tive Diogo, há tempos eu tive um acidente onde eu amputei uma das pernas e hoje, como cadeirante, tenho muita dificuldade em realizar uma atividade formal, principalmente home office. Os empregadores acham que, pela sua condição, você se torna incapaz de realizar tarefas. Eu acho que sobre esse tema aqui que o Diogo trouxe para a gente, né, sobre PCD, Ana, você consegue trazer para a gente assim um pouquinho de como está o mercado para as pessoas com deficiência, né? Como é que você enxerga isso aí na questão das startups? Sim. Diogo, é importante você trazer, né, esse processo, até quando a gente fala de ODS, né, a gente fala de responsabilidade social e, claro, responsabilidade social também de pessoas que necessitam de cuidados especiais. Assim, Diogo, como é que a gente vê? Primeiro, você está numa associação, é importante, porque a associação faz com que a fala, com que a sua reivindicação, ela se torne forte no mercado. Né? Segundo, identificar algo que efetivamente até possa melhorar a qualidade de vida, não só a sua, né? Você trouxe uma perspectiva importante. Porque, assim, o que aconteceu com você, né? Obviamente, foi triste, você está se reinventando, mas com certeza já aconteceu com milhares de pessoas. Então, como identificar essa ressignificação e negócios que puderam trazer qualidade de vida para essa pessoa, sabe, Diogo? Fazer um benchmark mesmo, entender como é que isso aconteceu com outras pessoas e como é que isso pode trazer uma qualidade de vida para você e para outras pessoas, e de repente aí você desenvolver até um negócio, um tipo de serviço. Teve uma reportagem no Fantástico, já tem um certo tempo, que uma pessoa, ela construiu meio que não foi Lelis, não, gente, foi outro, não foi um pesquisador, foi uma pessoa mesmo comum, que ela tinha uma mãe, né, que tinha problemas de locomoção, e ela acabou construindo, né, de forma intuitiva, obviamente que depois ela pediu ajuda a outras instituições, de forma intuitiva, uma cadeira, algo especial, que pudesse fazer com que a qualidade de vida da mãe dela aumentasse. Então, assim, Diogo, qual a primeira questão que eu trago para você? Primeiro é você estar numa associação, é importante, para você reivindicar os seus direitos, para você ter acesso a discussões que aqui está sendo feita, né, com automação, do mesmo jeito que está sendo com automação, está sendo feito com mulheres, né, mulheres em situação de violência. Então, a primeira coisa é isso, você estar numa associação, é importante. A segunda coisa é você fazer benchmarking, né, a respeito do que está acontecendo com as outras pessoas na mesma condição que você está. A terceira questão é
o mercado de trabalho, não vou dizer para vocês, não só de trabalho, né, como de empreender, ele está num momento bem crítico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí várias oportunidades que estão nascendo, sobretudo no mundo digital, tá? Então, assim, eu te daria esses três, eu não tenho uma condição, assim, de te dizer, né, um aprofundamento de te dizer como é que está efetivamente o mercado para pessoas, né, com problemas, com condições especiais, mas, ao mesmo tempo, eu sugiro que você faça essas etapas para que você construa um bem-estar e que você identifique outras pessoas que já estão nessa condição e que possam trazer uma... Ah, sim, Diogo, pouco explorado, sim, com certeza. Mas que te possa trazer uma qualidade de vida. Mas, realmente, assim, eu não tenho uma formação, assim, a respeito disso. Obrigado, Ana. Vou passar agora para uma outra pergunta. Sugiro mais algumas aqui depois, mas eu vou falar agora de André. André perguntou assim, ó, em questão jurídica, em que estado seria melhor começar a juntar documentos e tirar o CNPJ? Ou poderia começar o negócio sem ele e, quando houver necessidade, trazer essa parte legal? Tá. Olha, o que a gente vê, André, geralmente, é que as startups, elas não nascem já com CNPJ. Tá? Então, assim, existe uma ideia, essa ideia vai sendo desenvolvida, esse modelo de negócio vai sendo desenvolvido, a gente valida isso com o cliente, né, com potencial cliente, que diga, né? E aí, depois que você conseguir o seu primeiro cliente, você faz seu CNPJ. É exatamente um processo passo a passo para que você evite desperdiçar recurso, desperdiçar seu tempo. A gente sabe que, por mais que a gente tenha um processo que, assim, eu trabalho na unidade de ambiente de negócio e um dos objetivos da unidade é fazer com que esse processo de abertura de empresa seja cada vez menor, a gente tem conseguido isso, mas a gente sabe que ainda é burocrático. Então, para evitar, né, que a gente faça algo que ainda não está estruturado, que não está amadurecido, a gente prefere que vocês façam, né? A gente recomenda que vocês façam essas etapas. E quando você tiver aí o seu potencial cliente efetivamente com você, você abre o seu CNPJ, tá? Não deixe de abrir, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa se organizar, se estruturar, né? Entender efetivamente se o seu negócio vai para frente, para que você não desperdice seu tempo de outras pessoas e recurso, e às vezes recurso do pai e da mãe, né? Que dá uma briga aí depois, que a gente já viu alguns casos aí. Então, é necessário que você se organize efetivamente, se planeje para que você tenha um negócio, né? Muito mais do que você abrir efetivamente o CNPJ e depois fazer as etapas. Jerônimo, ele perguntou aqui se o suporte do Sebrae é gratuito e como a gente pode ter mais informações sobre. Tá. Bem, vamos lá, Jerônimo. A gente tem aí duas partes aí do Sebrae, que é a parte que trabalha com instituição de ensino e que a gente trabalha com CPF, né? Então, a gente trabalha com estudante, com professor, né? Com formação, com hackathon. E a outra parte é que trabalha com o CNPJ, ou seja, com as empresas já formalizadas. Então, essa parte que trabalha com pessoa física, ela é gratuita, né? Então, a gente faz as atividades aqui a partir das instituições de ensino, faz esse, digamos assim, pré-startup, né? Isso aí é gratuito. Quando a empresa já está constituída, a gente tem alguns produtos, sobretudo produtos que estão na programação do Sebrae Tech, que a gente está subsidiando esse ano 85%. Ou seja, né, super assim, a instituição não tem objetivo de ter lucro, então a gente está subsidiando 85% dos serviços, né, para as micro e pequenas empresas. Então, é possível, sim, não é gratuito todos os serviços, mas para quem ainda tem CPF, é gratuito, sim. A Liomar, aqui também, ele parabenizou a apresentação e ele pediu para saber se você pode resumir aí os principais motivos de sucesso das startups. Tá. Por incrível que pareça, um deles é equipe,
um deles é equipe, falta de planejamento, uma das coisas assim, na verdade são muito semelhantes com as empresas tradicionais, tá? Equipe é uma das coisas principais. A outra questão também é a falta de planejamento em termos de finanças, em termos de recurso. É por isso que a gente recomenda que vocês, antes de abrir empresa, né, que façam esse processo todo, que vocês validem, que vocês passem por esse processo pré-startup, digamos assim, que vocês passem pelo processo de projeto, e não propriamente de empresa. É por isso que a gente trabalha com universidade, a gente trabalha com escolas, justamente para a gente trazer esse processo anterior ao processo de ter CNPJ, tá? E uma das questões também é a questão de não conhecer o mercado, tá, Daniel? Que é também um desconhecimento. Oh, Daniel não, qual é o nome dele? Aliomar. É Limar. Aliomar. Alimar, né? Oh, desculpa. Aliomar. Aliomar, desculpa, viu, Alimar? Desculpa. Tomei café direito. Então, assim, outro processo também interessante é o processo de você desconhecer o mercado. Imagine que você vai trabalhar com alimentação saudável. Alimentação saudável, né, com pessoas que, por exemplo, no meu caso mesmo, eu sou celíaca, eu não posso comer glúten, né, eu já nasci assim e tal. Então, você vai trabalhar com esse nicho de mercado, mas não sabe o que é contaminação cruzada, né, não sabe que se você fizer um produto na mesma máquina, né, do produto que você faz sem glúten, você pode contaminar aquela pessoa e danificar a saúde daquela pessoa. Então, você tem que conhecer exatamente o seu mercado, né, do seu potencial cliente. Você tem que conhecer os seus fornecedores. Quem são os meus fornecedores de confiança para fazer essa alimentação sem glúten? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer meus concorrentes. Quem são meus concorrentes? O que é que eles estão fazendo? Então, esse processo de desconhecer o mercado é também um dos, digamos assim, um dos itens, né, um dos indicadores aí que fazem com que as empresas, não só as startups, mas como as empresas tradicionais também morram, né? E também o processo de inovação, né, gente? A gente tem uma pesquisa aí da Endeavor e do Sebrae, que não é muito recente não, mas é de 2017, 2016, né, ainda está vencendo aí, mas nessa pesquisa, né, foi com mais de 2.000 universidades no país todo, ele indicava que o processo de inovação das universidades, que eu estou dizendo das iniciativas, né, dos estudantes das universidades, ela ainda é muito incipiente, né? Então a inovação ainda não está muito bem, digamos assim, gerida nas universidades, ela ainda não está muito bem incentivada, digamos assim, né? Apesar que a gente já tem um marco legal aí de startup, né, que foi desse ano, a gente já tem a lei de inovação lá desde 2004, a gente já tem o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que já faz com que as parcerias das universidades públicas e das empresas privadas, elas são permitidas, obviamente, dentro de um trâmite, né, burocrático que existe, não tem jeito, né, quando se fala de recurso público, a gente tem que ter esse trâmite, né, porque existe aí um processo todo de responsabilidade social a respeito do gasto desse recurso, mas a gente já tem essas possibilidades. Mas, quando a gente vai ver alguns estudos, a gente vê que esse potencial ainda não está muito bem, digamos assim, trabalhado nas universidades como um todo. Tá? O nicho de diabéticos, exatamente, Diogo, também. Então, você tem que conhecer, né? Imagina que você vai trabalhar com alguém que tem um problema, né, tão grave como diabetes, e você vai trabalhar com alimentação para aquela pessoa, então você tem que ter, obviamente, todo um cuidado, né, com aquilo ali, com que a pessoa vai se alimentar e tudo, é isso. Acho que só uma última pergunta aí, por causa do nosso tempo também, que já se alinha com a resposta que você deu anteriormente. Hector, ele queria saber um pouquinho se você tem algum dado estatístico sobre essa questão da sobrevivência das startups. Vai responder um pouquinho nos motivos, né? Agora só sobre estatística. Tá, Hector, assim, estatística está saindo, na verdade, um estudo entre o Inovativa e o Sebrae, eu posso até te passar, ainda não sei, tá? Não li, então por isso que eu não posso nem te dizer. Dessa estatística de sobrevivência da startup, porque assim, o que acontece? Não sei se você sabe que o marco legal ele foi assinado esse ano, né? Foi uma discussão que começou lá em 2018, mas que foi assinado esse ano, ou seja, o marco legal significa que startup foi efetivamente reconhecida, né, digamos assim, entre aspas,
esse ano, né? Como as características daquela empresa que é uma startup, né? Como é, digamos assim, a questão estatutária de uma startup. Então, ainda é muito recente essas questões, digamos assim, esses estudos de startup. Eu não tenho essa estatística para você agora, o que eu posso te dizer, até posso passar para a Daniel depois, é que esse estudo está saindo e tem a colaboração do Sebrae. Foi feito aqui em 2016 um estudo com as startups baianas, tá? Em 2016, mas aí eu posso passar para você direitinho sobre isso. Eu não tenho essa informação agora para te passar, mas posso passar novamente depois aí para Daniel. Acho que é isso. Chegou uma pergunta de Marco Ovidio agora, mas como acredito que é uma pergunta que vai demorar um pouquinho assim mais de tempo para ser respondida, uma pergunta longa, até para a gente conseguir manipular aqui o tempo da apresentação direitinho, eu vou chamar agora a apresentação de Yasmin, tá? E aí eu vou deixar essa pergunta aqui anotada e no final, no tempinho ali final, a gente volta para você, Ana, tá certo? Para responder essa pergunta. Então, Yasmin, fique à vontade para iniciar essa apresentação. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ana. Obrigada, Rafaela, que também está na mesa. Eu só tenho a agradecer essa apresentação de Ana, porque deu um panorama geral para o que eu vou falar, né? Uma das coisas que a gente na verdade, que a gente partiu para fazer o meu trabalho, vou falar um pouco sobre o meu trabalho da minha dissertação de mestrado, foi justamente sobre essas questões das startups, em relação à mortalidade e como que a perspectiva do indivíduo acaba influenciando nisso. Tá? Bom, meu nome é Yasmin Figueiredo, eu acabei de terminar o meu mestrado, finalmente. Falei um pouco sobre as startups, numa perspectiva mais psicológica, tentando entender a forma como o indivíduo pensa e se relaciona com o negócio acaba influenciando, né, no seu sucesso. Vou apresentar aqui para vocês o slide que eu preparei. Pronto. Tá tudo ok? Estão conseguindo enxergar direitinho? Sim. Já está em tela cheia. Sim, sim. Obrigada. Bom, assim como Ana e como todo mundo, eu sou formada em psicologia pela UFBA, meu mestrado também em psicologia pela UFBA. Minha pesquisa foi apoiada pela FAPESB, né? Então eu sempre trago para lembrar a importância desses fomentos para o desenvolvimento científico e acadêmico no Brasil. O título da minha dissertação foi um pouquinho maior, e tentei enxugar para vocês conseguirem entender, né? Que foi a questão da tomada de decisão a partir de duas lógicas que eu vou explicar para vocês: a incerteza e a percepção de sucesso entre empreendedores de startup. De modo geral, a gente vai trazer um pouquinho sobre a questão da importância que as startups possuem, como a Ana Lucy já trouxe, né, o que eram as startups, então eu já aproveitei para não precisar repetir, que era basicamente a mesma coisa que eu tinha aqui. E as startups, elas têm uma importância atualmente muito grande. Eu venho estudando startups já há um tempinho, a gente está em 2021, eu comecei a me aprofundar em 2015, quando ainda era um fenômeno muito recente, então a AB Startups ainda estava surgindo, o movimento ainda era um pouco desconhecido, muitas coisas que tinham sobre startups ainda eram internacionais. Quando a gente fala da parte científica, ainda tem muita coisa internacional. No Brasil, a gente tem pouco, né? Então, há uma necessidade, uma carência no quesito científico. E elas possuem uma grande importância, né, justamente pela questão da geração de emprego e renda para o país, além de contribuir para o desenvolvimento de inovação e tecnologia em contexto nacional. Temos esse ecossistema que tem se fortalecido, né, ainda tem um foco no sul-sudeste, principalmente no sudeste, mas o nosso ecossistema baiano e principalmente do norte e nordeste também tem crescido bastante, o que é muito positivo para quem está pensando em empreender atualmente. E aí, nessa questão, apesar da importância que elas possuem e como elas tiveram um aumento significativo de atuação durante a pandemia, principalmente, a gente teve maior isolamento, as startups tiveram uma possibilidade de atuação diferenciada, a gente tem esse dado, que ainda é um dado
antigo, né, de 2015, então a gente agradece, Ana Lucy, por esses dados mais atuais, que traz que a mortalidade está entre 25% dos negócios que não sobrevivem até 1 ano e 50% com a média de 4 anos. Algumas pessoas consideram esse muito próximo ao de micro e pequenas empresas, mas pela importância que elas têm possuído hoje, pela escalabilidade, a gente ainda considera muito alto. E aí, nesse quesito, surge a necessidade de entender como a tomada de decisão, a preparação, né, dos empreendedores para essas questões que vão surgir durante o desenvolvimento do negócio, são importantes justamente para entender como ela pode impactar o sucesso. Né? A Sebrae foi uma das fontes que eu tive durante esses anos para tentar entender a questão das startups. Eu vi todo esse processo na Sebrae se desenvolvendo, porque era algo muito ainda, como eu falei, né, muito pequeno, então foi crescendo e isso contribui muito. Então, vou falar um pouquinho sobre a questão das entidades aqui, né, mas a gente vê uma mudança muito significativa na percepção e de como ela tem influenciado os empreendedores. E aí, pensando nessa questão da tomada de decisão, esse estudo, né, da minha dissertação trouxe 2 perspectivas que foram trazidas no início do século XXI por uma autora chamada Sara Sarasvati. Né? Ela tem a parte da perspectiva da lógica de tomada de decisão, da racionalidade, em que os empreendedores, para criar esses negócios, partem de 2 lógicas. Uma que é uma lógica de planejamento, em que você precisa formular ideia, objetivos, precisa ter uma análise rigorosa do mercado, de eventos que podem atrapalhar o negócio. E a outra, deixa eu abrir aqui para ela, que a gente chama de formulação ou causation, né, no original. E a outra que é a realização ou effectuation, que é uma lógica muito mais de se adaptar ao que acontece no ambiente, né? Uma lógica contingencial, que vai se desenvolvendo, o negócio se desenvolve a partir do momento que ele vai tendo contato com o meio, com os clientes, com parceiros, que enfrenta as incertezas, né? A questão muito importante do Effectuation é justamente porque ela se adapta e ela abraça a incerteza, e isso vai impactando o negócio. A gente vê isso muito em algumas startups que começam com um objetivo e no meio do caminho elas vão mudando o objetivo pela demanda ou pelos obstáculos que vêm. Algumas não conseguem se adaptar a essas questões e acabam morrendo, e outras não, vão se adaptando até chegar o momento de se estabelecer. E aí, qual a importância dessas 2? A causation, a formulação, ela é muito mais voltada, como eu falei, na parte mais analítica, planejamento, tem esse olhar muito mais tradicional. Já a effectuation não, é algo muito mais da inovação, né, que exige uma rapidez na tomada de decisão do empreendedor, não é algo que vai se estabelecer ao longo do desenvolvimento, né? Quando ele parte, por exemplo, para o que Ana Lucy fala, de ele já ter uma prototipação, já ter uma validação, deixa de ser eficiente você adaptar questões do ambiente. Se torna muito mais importante, necessário que você comece a ter esse planejamento. Porque, assim, óbvio que você vai, numa startup, diferente de uma empresa tradicional, você vai ter um planejamento mais maleável. Mas, ainda assim, é um planejamento que é diferente da lógica da effectuation, que parte para poucos recursos disponíveis, você só gasta o que você pode gastar, né? Você não faz um investimento esperando retorno, como a causation, né? A formulação, porque você não tem como perder dinheiro nesse primeiro momento. Você vai buscar as parcerias que vão contribuir para o desenvolvimento do seu negócio, e toda essa lógica, né? Do que você pode agregar, o que é que você pode agregar ao negócio, enquanto que a formulação você vai ter algo muito mais estruturado, né? Você tem uma maior certeza em relação ao mercado. E a effectuation não, você parte pelo desconhecido. Não sei o que é, então vou ainda nessa tentativa e erro. E é essa ideia, né, de Sara Sarasvati, justamente de como os empreendedores tomam decisões. Você pode tomar de uma forma muito mais calculista, analítica, ou algo que vai sendo mais flexível.
a gente, né, acaba nessa lógica de que o empreendedor, principalmente que está com essa ideia da inovação, ele precisa ter, claro, que a realização effectuation ou outras lógicas mais flexíveis são ideais no início do negócio. E aí ela vem trazer algumas questões, alguns princípios que norteiam essa lógica, né? Que você tem o pássaro na mão, em que você começa o que tem à disposição, naquilo que é possível inovar, no que está à sua disposição. No começo, isso é mais importante que os objetivos, metas e planos de negócio. Piloto de avião, em que você valoriza o que sabe e pode fazer, evita visões sobre as quais nada sabe, foca em ações sobre o seu controle e trabalha para atingir os objetivos. Do limão à limonada, que é saber lidar com o inesperado, aprender com eles para então se adaptar, se mudar e o que for preciso, sem ter apego ao passado. E aí no Lean Startup, né, com essa ideia da startup enxuta, que o Reis vai falar, você estar aberto para pivotar. É muito importante essa ideia. Você tem a perda acessível, tolerável, que você precisa limitar os recursos que você vai utilizar para justamente não perder algo que você não pode. E, por fim, você tem a coxa de retalho. Você não pode se isolar, você precisa estar aberto aos seus parceiros que vão contribuir com o seu negócio e saber que juntos vocês podem ganhar tudo ou perder. Então, você vai estar com parceiros que realmente vão estar fechando com você a qualquer circunstância. E aí, nessa perspectiva, né, a partir dessas lógicas de tomada de decisão em que o empreendedor pode partir para criar o seu negócio, eu busco entender outro objeto de estudo, outra variável, que é a percepção de sucesso do empreendedor. Essa percepção, ela foi estudada a partir de duas visões. A primeira, que é a percepção alcançada, do sucesso alcançado, ou seja, tudo que o empreendedor já alcançou em seu negócio, como impacto social que esse negócio teve, o sucesso pessoal que ele conseguiu com o negócio, o sucesso financeiro. E também temos a percepção de sucesso baseada em critérios. O que seriam esses critérios? Seriam basicamente indicadores e métricas que são utilizadas nas startups para o desenvolvimento dos negócios. Um exemplo, né, como a gente considera, né, aspectos sociais e aspectos organizacionais financeiros. Como exemplo, temos OKR, KPI, faturamento, pessoas atingidas, etc. E aí, só para dar uma curiosidade, né, que Ana Lucy falou sobre o projeto de Ana, e ela foi uma das que me ajuda, das pessoas, dos empreendedores que me ajudaram nesse desenvolvimento do negócio, né? Principalmente quando eu queria entender sobre a percepção de sucesso empreendedor numa perspectiva de empreendedor de startup, não de um microempreendedor. Então, eu juntei vários empreendedores daqui do Brasil. Ela foi super solícita, né, Ana Bezerra, a gente conversou bastante, ela falou sobre a questão da importância de a gente pensar nesse impacto social, muito mais do que o impacto financeiro e pessoal. Então, foram variáveis que eu considerei para essa variável geral. Falei com outros empreendedores que vocês podem conhecer daqui também, né, da Alfro Saúde, entre outros. Os meninos são super abertos, me ajudaram bastante. E aí, a partir disso, tentando entender essa relação, eu trouxe mais duas variáveis como possíveis moderadoras que poderiam influenciar essa relação, que foi a percepção de instabilidade do ambiente, de modo que quanto mais instável o ambiente fosse, mais essas lógicas teriam um impacto ou não nessa percepção. Então, eu imaginei que a lógica de formulação ela teria um impacto maior quando a percepção de instabilidade fosse menor, ou seja, quando os empreendedores percebessem o negócio como mais estável, né, um ambiente mais estável. E a outra, a realização, teria um impacto maior na percepção de sucesso quando essa percepção de instabilidade fosse maior. Então, essa era uma das minhas hipóteses. E também teve a questão da dificuldade frente à incerteza, né, de como o empreendedor lida com a incerteza, se ele consegue lidar bem, consegue tomar decisões a partir de situações incertas ou não. E aí, né, o objetivo geral dessa dissertação foi testar o efeito das lógicas de tomada de decisão, de formulação e realização sobre a percepção de sucesso empreendedor dentro do ambiente das startups,
avaliando ainda essa dificuldade frente à incerteza e a percepção de instabilidade, né, coloquei estabilidade, mas instabilidade do ambiente, atuariam como as variáveis moderadoras na relação. Esse foi um estudo quantitativo, correlacional e transversal. Não sei se vocês têm experiência com pesquisa, mas é muito difícil a gente conseguir participantes. Eu consegui 315 empreendedores, startups brasileiras. Minha banca achou super máximo eu ter conseguido tantos. Né? Na verdade, foram 400 e pouco, mas eu acabei tirando, porque muitos estavam incompletos. A idade média era de 36,28 anos. Vocês veem que é uma idade, né, de empreendedores jovens, variando entre 18 a 69 anos. 84,4% era do gênero masculino, 56,5% da região sudeste, como eu falei, a gente ainda tem um foco muito grande no sudeste, 48,9% possuíam pós-graduação, então você vê um nível de escolaridade das pessoas que investem, né, de se debruçam em startups atualmente no Brasil. Já tinha um tempo como empreendedor antes de criar esse negócio, em média 3,2 anos, e 70,5% teve ou tem ainda um outro empreendimento além dessa startup. Então, essa foi uma questão também que a própria Sarasvati, no seu estudo, mostrou que empreendedores que têm experiências anteriores acabam utilizando, que acabam criando novos negócios, e muitos acabam utilizando a lógica da effectuation, justamente por entender que é muito difícil você lidar com o planejamento logo no início. Sobre as startups, 86,3% já eram formalizadas, ou seja, já eram legalizadas, já tinham CNPJ. 43,2% possuía menos de 5 trabalhadores. E 55,9% não recebeu qualquer tipo de investimento. E a gente fala de todos esses tipos que a Ana Lucy trouxe, né? A gente foi investigando com eles não tinham recebido nenhum tipo de investimento. E eu não trouxe aqui, mas é importante que vocês saibam também que cerca de 39% das startups que participaram estavam na fase de tração, ou seja, elas já estavam numa fase muito mais avançada do negócio, né? Contando com a Scale-up, que a gente já deixa de considerar como uma startup, mas uma empresa autossustentável, era mais de 50% das empresas participantes. Os instrumentos utilizados foram questionários sociodemográficos de caracterização dos empreendedores. Utilizamos 4 experimentos mentais que estavam relacionados com a teoria, né, da effectuation, como um pensamento baseado em criar um negócio como a receita, né, que você tem um manual, ou com o que você tem à disposição, né, os ingredientes que você tem e vai misturando para ver o que é que vai dar. Teve a escala das lógicas de tomada de decisão, que eu também adaptei para o Brasil. Criei 2 escalas, que foi a percepção de sucesso empreendedor alcançado e baseada em critérios, uma escala resumida de dificuldade frente à certeza e a escala de percepção de instabilidade do ambiente. O procedimento de coleta de dados foi online, a partir do SurveyMonkey. A gente fala muito, mas é interessante reforçar a importância das redes sociais nesse novo processo, né, de pesquisa. O LinkedIn foi a minha porta de entrada e onde eu consegui mais participantes. Tive uma procura também a partir das startups cadastradas na Associação Brasileira. Eu fui olhando as startups e entrando em contato. E a participação foi voluntária. Para a análise dos dados, a gente utilizou o SPSS, que é uma das possíveis, né, software estatística. Estimadores não paramétricos, porque os resultados não foram normais, né, apesar de desejar muito, não foi. Então, a gente teve que utilizar algumas estimadores não paramétricos. Em relação às conclusões, nós juntamos já os resultados de discussão, a discussão dos estudos, a gente percebeu que, diferente do que a gente pensava, os empreendedores brasileiros ainda têm uma lógica muito mais voltada, não para utilizar apenas a formulação, né, a lógica do planejamento. Muitos utilizam também a lógica da realização, né, da effectuation, a contingencial, que utiliza o que tem à disposição, que vai abraçando as contingências, o inesperado. A grande questão é que grande maioria dos empreendedores, né, o que a pesquisa mostrou, eles associam o sucesso à utilização desses parâmetros de planejamento estratégico. E isso
A gente teve algumas análises que poderiam estar relacionadas pelo fato de grande parte estar nesse momento mais avançado das startups, né, em que você realmente precisa do planejamento, diferente da fase inicial. Essa formulação, ela mostrou ter um impacto em todas as duas percepções de sucesso, tanto a percepção de sucesso percepção de sucesso alcançado, quanto a percepção de sucesso dos instrumentos, das medidas utilizadas, enquanto que a realização foi o contrário. Os empreendedores que utilizavam a lógica tendiam a perceber menos sucesso. A questão é que, apesar dos estudos internacionais e nacionais mostrarem a importância dessa lógica, há ainda no imaginário, né, na crença dos empreendedores, que essa não é uma lógica que se utilize, que se leve ao sucesso. Então, isso acabou impactando muito nos resultados. E aí tem a questão de que a formulação impactou negativamente a percepção dos empreendedores em relação não só à percepção baseada em critérios, mas também alcançado. E a formulação impactou positivamente a percepção dos empreendedores para ambas, né, visões. Outra conclusão que a gente conseguiu ter nessa amostra é que a percepção de instabilidade do ambiente e a dificuldade frente à incerteza não mostraram influência no estudo. Isso pode estar relacionado a vários fatores, como o fato de, como eu falei, né, de grande parte já estar em um nível muito mais avançado, já terem uma clareza em relação a como lidar com a incerteza e com a instabilidade do ambiente. E aí trouxemos algumas reflexões que eu acho importante utilizar esse espaço para a gente difundir esses conhecimentos, que está a crença no sucesso com base no planejamento. Óbvio que quando você parte para startups muito mais desenvolvidas, isso é importante, né? Apesar de a Effectuation, em algum momento, poder estar entrelaçada com planejamento, você pode estar bem desenvolvida, mas para quando chegou a pandemia, você vai ter que adaptar. Então, você pode utilizar, mas não significa que ela é o norte, né? O norte, atualmente, é o planejamento. Já nas fases iniciais, não. Nas fases iniciais, há uma necessidade de ter menos planejamento e mais essa lógica de adaptação, que é o que tem mostrado sucesso nas startups internacionais e que a gente vai conversando também. Contudo, há ainda essa ideia de que há uma falha, né, ao se utilizar a realização no lugar da formulação. Temos também a questão da influência das entidades de apoio ao empreendedorismo, instituições de ensino, que há ainda, principalmente instituições de ensino, que há ainda um ensino muito voltado para o planejamento, aquela lógica tradicional, que não permite, né, ao empreendedor, ao estudante pensar fora dessa caixa. Isso acaba impactando a forma como ele desenvolve, principalmente startups, que é diferente de uma empresa tradicional. A gente vai bater isso, provavelmente, toda essa mesa, mas é importante reforçar isso, é diferente, né? Então, não adianta você querer partir do mesmo princípio, porque não vai dar certo. E também tem essa questão da necessidade de ampliação e atualização, como eu falei, do ensino do empreendedorismo nas instituições de ensino superior, que é ainda muito arcaico, muito voltado ao tradicional, e a gente precisa ter essa adaptação. E, em geral, é isso, né? Ainda há uma necessidade de estudos que se voltem para entender as startups, né? Apesar de a gente ter crescido nos últimos 6 anos, ainda são poucos os estudos que exploram as questões administrativas, organizacionais, gerenciais, psicológicas dos empreendedores nesse ambiente e que se torna necessário a utilização dessas análises, né? Então, meu contato e obrigada. Oi, Yasmin. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho uma dúvida também para tirar com você. E Jerônimo colocou uma pergunta aqui colocou a pergunta aqui no chat. Na hora que você falou sobre a conclusão que você chegou, é porque eu fico com um pouco de dúvida pela falta de familiaridade com os termos formulação e realização, né? Mas a conclusão ali no final é porque realmente eu confundi um pouquinho os nomes, aí eu perdi um pouquinho ali. Então, dos empreendedores que você conseguiu, a lógica onde as pessoas começavam a sua empresa planejando mesmo, com um planejamento mais sólido e tal, sem ser tanto naquela iniciativa, vou começar porque tenho que começar.
pela necessidade ali na hora. Então, no caso, os empreendedores que fizeram dessa forma mais estruturada, eles tiveram mais sucesso, pelo menos perceberam mais sucesso durante a trajetória. Foi mais ou menos por aí? Pronto. Você pode ter duas perspectivas, né? Uma das coisas ruins de a gente fazer uma pesquisa quantitativa é que existem coisas que ficam lá e a gente não consegue absorver. Você pode pensar nessa lógica, né, de que os empreendedores que utilizaram planejamento, eles se percebiam muito mais bem-sucedidos do que os outros, ou que os empreendedores que utilizavam planejamento acreditavam que, de uma certa forma, ou que utilizavam realização, né? Planejamento a gente percebeu isso, mas da realização, que é a lógica, que não é assim, né? Que a gente parte sem algo estruturado, né? Tem vários estudos que explicam isso, que não só a effectuation, tem outras lógicas também que não são estruturadas, como a causation, né? A formulação, que é tudo direitinho, da análise e tal. Não é algo que vamos ver e é assim. Não, tem uma lógica por trás. Tem uma lógica. Você vai partir para o que você tem à disposição. É isso daqui. O que é que eu posso gastar? Isso daqui. Quem são os meus parceiros? São esses daqui. Então, eu não vou partir assim à míngua. Você, obviamente, que vai ter um objetivo não tão claro que nem quem vai partir do tradicional. Você tem um objetivo abstrato. Tipo, eu quero validar esse negócio e ver o que é que vai dar. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tá? Mas eu vou com esse objetivo. Então, esse objetivo alcançado, então você vai começar a construir um objetivo muito mais sólido. E aí, o que acontece? Esses empreendedores brasileiros que utilizavam a formulação, eles se percebiam muito bem sucedidos, enquanto que os outros que utilizavam, eles não se consideravam tão bem sucedidos. E aí está essa questão. Será que é porque eles estavam na fase final das startups e não faz sentido utilizar essa realização, né, essa lógica muito mais abstrata, no ambiente que requer tanto autocontrole, né, muito mais planejamento? Ou de fato essa lógica não funciona desde o início, sabe? Então, por isso que a gente pede que há, sim, uma necessidade de maior exploração. Eu conversei com o seu Zé isso no ano retrasado, no simpósio que a gente criou no meu grupo de pesquisa sobre inovação, e eu falei sobre isso, né, com ele. Falei também com o Eduardo, na época que ele ainda era presidente da ABAS, sobre a questão dessas lógicas, né, de como isso ainda está engateando aqui no Brasil. E eles falaram que realmente, né, você tem a questão da startup enxuta, que influencia muito o modo que os empreendedores vão adotar suas decisões, mas, de fato, a gente ainda é muito fechado para mudança, sabe? Você prefere ficar no estável que você conhece do que ir partindo para algo que é realmente mais incerto. Então, você tem essa abertura aí. Será que, de fato, essa lógica não funciona para o empreendedorismo brasileiro? Se é muito mais voltado realmente para algo lá fora, né? Nos Estados Unidos, nos países que são mais desenvolvidos, que têm uma clareza em relação a tudo? Ou, de fato, a gente precisa aprender para ver se, de fato, ela tem um resultado aqui, sabe? Essa questão que fica para próximas pesquisas a serem desenvolvidas. Falando um pouquinho mais do perfil das empresas que você pesquisou também, que pode ter direcionado mais para essa resposta, né? Isso, a gente pesquisou, grande parte era de criação de novas tecnologias, teve de agronegócio também, mas geralmente era assim, de novas tecnologias, agronegócio e de educação. Tem algumas perguntas aqui, de Jerônimo Eliomar. Jerônimo perguntou assim, antes a percepção que se tinha é que uma startup deveria ser um negócio inovador e estar dentro de uma incubadora. O que mudou para hoje em dia? Eu acredito, existem muitas questões, né? Muitos empreendedores, eu fico nessa dúvida, se é a questão da forma como a gente tem essa aproximação em relação à inovação, né? Eu vou indo e voltando sempre com o que a Ana falou, porque a gente ainda tem, apesar de estar em crescimento, a gente ainda tem muito pouco suporte, principalmente na área educacional, do que é importante para subsidiar os empreendedores. Mas a questão da incubação, eu acredito que é muito importante justamente para esse foco inicial, esse momento inicial, sabe? Você
partir sem ter um apoio acaba muitas vezes não dando certo. Tanto que vocês veem, né, que grande parte dos empreendedores da pesquisa já tinham outros negócios. Então, como muitos empreendedores e muitos autores falam, quando você parte de algo que não deu certo para ir indo até encontrar algo que dá certo, você tem, tipo, eu tenho uma ideia de o que fazer. E já na incubadora, eu acho que, eu não sei se é a questão das políticas públicas que ainda precisam reforçar mais, tem essa questão do marco legal que é muito recente, a gente ainda tem muita coisa para caminhar, sabe, em relação ao universo das startups no Brasil. Mas eu acredito que é ainda muito importante que a gente pense, né, nessas incubadoras, nessas instituições. Tem muitas instituições que estão mudando também a lógica de pensar em como lidar com os empreendedores. Às vezes tem um embate sobre como fazer, porque muitas aceleradoras, né, que já têm pesquisas falando, consideram essa perspectiva do empreendedor que não seja fechado, que seja mais flexível, e ao mesmo tempo fica muito mais restrito a essas questões de você ter um plano de negócio. Às vezes não é nem um modelo de negócio, como a Lucy fala, mas sim um plano de negócio, que acaba delimitando muito como eles vão encarar essas instituições. Ana, levanta a mão para complementar sobre essa pergunta ou quer falar? Porque, na verdade, a minha pesquisa do mestrado foi sobre incubadoras de empresas. Então, eu posso falar um pouquinho aí. Aplica bastante a você, então. Inclusive, eu fiz um levantamento das incubadoras de empresas que existiam passado no estado da Bahia. Então, assim, quem foi que perguntou? A Liomar. Foi a Liomar, não foi? Quem foi que perguntou? Eu gosto sempre de... Foi Jerônimo. Jerônimo, o que é que acontece? Em tese, as instituições de ensino, né, aí a gente pode entender a instituição de ensino profissional ou ensino superior, elas teriam como iniciativa, né, fazer esses ambientes propícios à inovação. Né? Então, aí, incubadoras de empresas é uma, aceleradoras, NITs, núcleos de inovação tecnológica, né, porque esses núcleos de inovação fazem com que você apoie estudantes e professores a escrever patentes, a fazer acordos e parcerias privadas, né, com instituições fora da universidade. Então, assim, em tese, as instituições de ensino deveriam, né, estimular e motivar a abertura e a manutenção desses ambientes, né, de empreendedorismo e inovação nas instituições de ensino. O que a gente tem visto, pelo menos assim, o estudo que eu fiz aqui na Bahia, que a gente tem visto que esse processo aí deu uma diminuída, né? A primeira incubadora a gente teve lá em 1992 pela UNEB, tá? E aí de lá para cá ela foi se remodelando, foi mudando de nome, a gente teve incubadora que estava na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente teve incubadora na UFBA, inclusive em Engenharia, então isso aí eu sei, a gente teve incubadora lá no Senai Cimatec, só que isso aí foi meio que reduzindo. Óbvio que tem várias, digamos assim, especulações de por que esses ambientes foram se reduzindo. Mas a questão é, com a redução desses ambientes, diminui-se também a redução das atividades que eram realizadas nesses ambientes, ou seja, a inovação, a discussão, o desenvolvimento de projetos voltados para o mercado, né? Toda essa discussão que era feita dentro desses ambientes. A gente tem como mudar isso? Creio que tem, né? Vocês mesmos, que são os alunos agora, né, incentivar a abertura desses ambientes, fomentar isso, trazer o Sebrae. A gente fez algumas atividades nesses setores, não só o Sebrae, mas o Senai Cimatec, o ISA, outras instituições que possam fomentar isso. Né, porque quando a gente vê o histórico, né, de outras instituições, né, Stanford, né, o Vale do Silício, começaram nas instituições de ensino. Ninguém começou, né, da empresa para fora, da empresa para a universidade. Começou da universidade para a empresa. Então, o que a gente vê nesse estudo, eu coloquei até o link aqui para vocês, nesse estudo de 2016 do Sebrae, das startups aqui na Bahia, é que uma das observações a serem feitas é que a universidade ainda trabalha pouco no ecossistema de startup.
Então, talvez por isso o processo de inovação. Obviamente, claro que aqui, né, gente, a gente está supondo, né? São várias opções a serem discutidas, né? Várias causas, mas uma delas podem estar ligadas à falta de incentivo das universidades. Aí eu não estou falando só da UFBA, eu estou falando de forma geral, a esse processo de inovação que acontece dentro das universidades e que a gente vê sendo feita em outros países, né, em outros clusters, né, em outros processos aí que são bem desenvolvidos, tá? Então, esses ambientes, eles existem, mas ainda são modestos, digamos assim. Isso. Acho que a gente teve um enfraquecimento em relação a isso, né? A gente teve um boom e depois teve essa caída. E realmente acaba impactando a forma como a gente vai se relacionando também, né? E o desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, realmente, essa questão. E quando você vê as universidades, instituições de ensino fora, cada vez mais fomentando a inovação, aqui a gente ainda tem esse entrave. É como a Nancy falou, a gente só teve um marco legal agora, depois de anos, né? Com as startups se desenvolvendo, mostrando uma atuação no Brasil. Então, tudo isso acaba impactando na relação também de quem quer desenvolver com esses núcleos, essas entidades. Yasmin, muito obrigado mais uma vez pela apresentação, obrigado aí por essa dúvida que a gente tirou, obrigado também, Ana, por complementar. E aí, antes de passar para as outras perguntas, tá? Porque chegaram mais algumas, eu vou primeiro passar a falar para a Rafaela, porque nosso tempo acabou já estourando um pouquinho no previsto, tá? Então, é melhor a gente vir para a apresentação de Rafaela, e logo após eu reúno as perguntas aqui e vamos tirando, ok? Então, Rafaela, Gente, não me abandonem, pode por favor. apresentar. Eu prometo que vai ser rápido, eu sei que já está pertinho do meio-dia, mas eu vou tentar ser mais... Espera aí, eu acho que eu compartilhei errado, gente, só um minuto. Vamos lá. Então, eu queria primeiro, parabenizar as minhas colegas de mesa virtual, que foram maravilhosas, eu adorei, eu acho que trouxe um panorama muito bom, sobre as startups, e eu venho aqui para trazer uma visão de uma startup, de como funcionou o nosso processo de funcionamento, né? Ai, só um minutinho, gente, estou com uma dificuldade aqui. Só um minuto. Tranquilo. Estou com uma dificuldade de abrir a própria tela, peraí. Deu, consegui. Geralmente, quando as pessoas me perguntam, quem é você, A gente geralmente fala que nós somos a nossa profissão, mas eu acredito que nós somos muito mais que isso, Nós somos nós somos muito mais que o nosso currículo. Somos a combinação de tudo que a gente lê, tudo que a gente pensa, e de tudo que a gente cria, Então, eu sempre fui muito ligada à sustentabilidade, e eu acredito muito que economia, desenvolvimento e também a sustentabilidade, elas podem sim andar juntas, andar lado a lado, e isso refletiu muito nas minhas escolhas profissionais, Eu sou formada em Engenharia de Energia pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, eu estou bem longe da UFBA, Estou do outro lado do Brasil, e sou especialista em auditoria e gestão ambiental, e atualmente eu sou mestranda em Energia e Sustentabilidade também pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina. E eu acredito muito que o conhecimento ela é uma fonte de transformação, então eu sempre estou em busca de conhecimento, buscando cursos novos, assistindo webinars, e isso casa muito com o intuito da Ergos, que eu sou cofundadora junto com a Beatriz e com a Marcela, e é isso que a gente quer, dar continuidade ao aprendizado dos profissionais, como vocês que estão aqui, e também oferecer ferramentas para esses novos profissionais que precisam, as ferramentas que eles precisam para dar o seu primeiro passo dentro do setor de energia, e também de se atualizarem sobre um mercado que ele está em plena transformação. Vide aí o último ano, todas as transformações que a gente teve, A gente teve a privatização da Eletrobras, a gente teve um marco legal, o marco regulatório da geração distribuída, a crise hídrica, então muita coisa está acontecendo nesses últimos tempos,
E a Ergos, né? Quem é? Né? A Ergos, ela surgiu aí para transformar o jeito de aprender, de se atualizar, de ingressar no mercado de trabalho, e sempre buscando conectar pessoas a conteúdos e também a oportunidades relevantes do setor de energia. E o que a gente queria solucionar, né? A gente quer solucionar a dor de diversos profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho ou também se atualizar sobre o setor de energia, que hoje totaliza mais de 3 milhões de profissionais ativos por todo o país. E a principal dificuldade é a falta de experiência prática sobre o setor e também de encontrar conteúdos aplicados e também atualizados sobre esse mercado. Para solucionar esse problema, né, nós oferecemos 2 formatos de aprendizagem. Um deles é um clube de assinatura para consumo de diversos materiais atualizados e o outro, cursos de curta duração. O primeiro, ele acontece através de trilhas de aprendizagem, que dão aí uma total liberdade para o usuário aprender, escolher o setor que ele quer aprender. Então, temos conteúdos mais básicos, para mais simples, mais básicos para quem está na graduação ainda, ou para quem está saindo da graduação, até conteúdos mais avançados para quem já é mais sênior, para quem quer se manter atualizado sobre o setor. Então, e também toda a curadoria de materiais que a gente faz, né? Extras como podcasts, webinars, vídeos, artigos importantes também sobre o setor. E, por exemplo, também materiais como regulatórios também, que eles estão em constante mudança, que também são de extrema importância para o mercado de energia. Já nas nossas turmas de curta duração, nós utilizamos 2 metodologias. Uma delas é o peer-to-peer learning, que a gente não tem a visão de um professor, né? A informação não está centrada em uma pessoa só. A gente sai do modelo de aprendizagem passiva e entra na aprendizagem ativa, onde a gente tem a troca entre os participantes e também a gente tem a aprendizagem com base em resolução de problemas. Então, nós trazemos cases reais do setor para serem resolvidos ali durante a trilha, né, contextualizados e estruturados, para eles encontrarem soluções pertinentes, né? A gente sempre diz que não tem uma resposta certa, mas a ideia é essa, né? Trazer soluções significativas não necessariamente vai ser... a gente não tem esse crivo aí para um setor que é tão amplo, né? Então, para a gente conseguir fazer essa interação, essas metodologias ativas, nós temos encontros semanais dentro da nossa jornada, aí dentro da nossa trilha de aprendizagem, e junto com um dos nossos facilitadores. Agora, como chegamos até aqui, né? Contar um pouquinho da nossa visão de startup, né? Nós nascemos no ano passado, em maio, não bem em maio, mas a gente se conheceu em maio do ano passado, dentro do programa de mentoria do Energici. Lá a ideia principal do programa era a inserção dos jovens dentro do setor de energia, né, que é o mercado maduro, mais tradicional, e os jovens tinham essa dificuldade de entrar nesse setor, né? E de lá para cá a gente já fez muita coisa aconteceu, né? Já são quase um ano aí, né? Um pouquinho mais de um ano e meio. Então, muita coisa aconteceu. Em junho do ano passado, ainda dentro do programa de mentoria, nós lançamos a nossa turma piloto. Tinham pessoas de 5 estados diferentes do Brasil. Eles resolveram um case real do setor, né? Então, a gente trouxe um case sobre energia solar. Então, eles tinham aí que levar a energia solar para uma região remota do país. Então, envolvia muita coisa dentro desse case. Eles tinham que pensar em logística, eles tinham que pensar se ia ser bateria ou não, se tinha que levar rede elétrica, então envolvia todo esse processo dentro desse case. Assim que a gente saiu do programa de mentoria, a gente foi aprovado no programa de mentoria e aceleração de Stanford, e lá a gente aprendeu muito, a gente teve a oportunidade de receber mentorias diversas, foi uma oportunidade única assim, de desenvolver e acelerar a nossa startup. Em outubro do ano passado, nós lançamos a nossa segunda turma, foram diversos participantes, né? Então, nela, nós abordamos temas aí voltados para o gás natural e o setor elétrico.
E os participantes tiveram a oportunidade de conhecer diversos profissionais dentro da própria trilha, que já atuam aí em diversas áreas, né, esferas, sendo elas públicas, privadas e acadêmicas, né? Lembrando que o setor ele é multidisciplinar, então tem diversas pessoas do setor. Dentro de uma trilha a gente tinha pessoas de relações internacionais, tinha pessoas de petróleo, pessoas de energias renováveis. Então é muito bom essa troca, né? Porque a gente consegue ver outras vivências dentro do setor, né? E nessa nossa primeira e segunda turma, a gente já estava passando para o nosso processo de validação, como a Ana comentou, né, lá na apresentação dela, que toda startup passa, né? Em dezembro, nós apoiamos um caderno da FGV, a Força em Conteste de Jovem no Setor Energético. Para quem gosta da área, eu acho muito interessante vocês lerem. É um compilado de artigos, né? Tanto eu, a Bia, a Marcela, junto com diversos outros jovens, escrevemos, né, esse artigo. Vale muito a pena vocês darem uma lida nesse material para quem gosta do setor de energia. Em dezembro também de 2020, nós apoiamos, né, fizemos uma parceria com a EnergyC Experience, o primeiro hackathon do EnergyC, que também é muito importante para desenvolver as startups, também já foi comentado aqui, né? Então, foram 7 dias de muito aprendizado, né? Jovens de diferentes formações e de lugares do Brasil, eles se juntaram para resolver um desafio dentro do setor de energia. E dentro desse hackathon, a gente ofereceu 5 vagas para a nossa terceira turma em janeiro, né? Que eu vou falar um pouquinho agora, que foi o nosso terceiro teste, né? O nosso terceiro MVP. E no início de 2021, então, nós lançamos essa terceira turma, foram 20 vagas. Nós abrimos para processo seletivo, então foram mais de 100 pessoas que se inscreveram para participar de diversos lugares do país. Eu acho que a gente só não teve um estado, né, que pediu que tenha se inscrito, mas foram diversas pessoas, então teve duração de 1 mês. E a gente trouxe questões introdutórias sobre o setor com foco em fósseis, renováveis e alternativas, né? Desculpa. Em abril, a gente participou, fomos aceitas, né, na aceleração do Founder Institute, que é um programa de aceleração pré-seed no mundo. Ele surgiu na Califórnia em 2009, tem filiais em mais de 65 países, então foi uma experiência incrível passar por essa aceleração também. Em maio de 2021, né, esse ano, nós passamos para a aceleração da Shell, Iniciativa Jovem, a gente ainda está dentro desse programa. Então, é uma iniciativa que apoia jovens empreendedores, né, para desenvolver negócios sustentáveis, promovendo o desenvolvimento econômico local. Em julho de 2021, nós tivemos o início das vendas dos nossos cursos, né? Aí já vem um processo de tração mesmo, né? Nosso CNPJ saiu no ano passado, em dezembro. Então, mês passado, nós tivemos o início das nossas 2 turmas, das 3 que a gente ia iniciar. Passamos para a segunda etapa da Shell Iniciativa Jovem, o que foi incrível. Está sendo uma oportunidade única, muita consultoria, muitos mentores, muita coisa, muito networking também dentro desse programa, o que é o melhor, né? A gente consegue aprender com outros profissionais também que passam pelos mesmos problemas que a gente. Então, a gente consegue ali trocar e validar muitas vezes as nossas ideias, né? É uma comunidade muito, muito forte. Então, e agora em outubro, né, de 2021, a gente começou a nossa terceira turma na fase de tração e apoiamos o Startup Weekend Energy que aconteceu na semana passada. Então, esses foram os nossos processos, né, de como chegamos até aqui, o nosso histórico, né. Então, eu vou trazer um pouquinho também para complementar um pouco do que a Ana falou, do nosso processo de validação, né, de como tirar um negócio do papel. A gente tem a abordagem do Design Thinking, né? Ele é uma abordagem criativa de resolução de problemas. Ela permite ter uma visão, desculpa, de fora para dentro do negócio, né? Uma visão de quem é impactado pela solução. Então, permite a gente conhecer o nosso tipo de cliente, descobrir as expectativas e as necessidades também. Então, esse conceito, ele tem algumas premissas básicas,
que são a empatia, a colaboração e a experimentação. Principalmente aí para criar os novos produtos e serviços. E por exemplo, né, para pensar em soluções para clientes, para desenvolver novas ferramentas, tecnologias e marcas também, né? Então, passando pela empatia e definição, aqui nesse momento, nós temos aqui a fase que a gente vai pegar os dados, né? A gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer observação. Aqui a gente vai descobrir quais são as dores do nosso cliente, se ele realmente precisa do nosso produto. Aqui a gente vai ter um entendimento se realmente a nossa ideia faz sentido, o que eles gostam, o que eles querem, e vai definir realmente o problema que a gente quer resolver, né? O nosso, por exemplo, lá no começo, era a inserção de jovens no setor de energia, né? E a gente queria descobrir quais são as dores que eles tinham. Então, a gente fez aí formulários, a gente fez entrevista para descobrir se realmente essa era uma dor desses jovens, né? Que queriam entrar dentro do setor de energia. A gente passa pela fase de ideação e prototipagem também, que aqui a gente vai pensar em todas as ideias possíveis para atender o seu cliente, né? Então, aqui é uma fase de brainstorm, né? A gente solta todas as ideias possíveis e começa a prototipar o modelo de negócio. E lembrando, né? Sempre pensando no mais, fazer o mais com o menos recurso possível, né? E daí a gente passa para o teste e iteração, que é testar na prática, então, aparar as arestas, reformular, e aqui é um modelo que a gente sempre pode voltar, né? Por exemplo, fui lá, testei, tentei validar, não fez sentido esse meu protótipo, volta para a parte de empatia e definição, conversa com mais pessoas e descobre se realmente é isso, testa outro protótipo e assim você vai fazendo até realmente validar a sua ideia e ter um modelo de negócio claro. Aqui eu trouxe um modelinho da nossa ideação e prototipagem do nosso primeiro MVP, que aconteceu dentro do programa de mentoria do EnergyC. Nós pegamos um site do Wix, se eu não me engano, e a gente fez aqui uma semi-plataforma onde as pessoas podiam conversar aqui dentro. Tinha as nossas trilhas de aprendizagem. Aqui a gente tratava como galáxia, né? Então, galáxia 0, 1, 2. Foi uma experiência bem legal de fazer. E no nosso teste de interação, os nossos materiais eram entregues assim, dentro de um PDF. A gente dizia mais ou menos como ia funcionar, como dava os passos principais para as pessoas irem, os cases, né, dentro dessa jornada, para as pessoas irem resolvendo ali dentro da jornada, né? A nossa segunda turma foi um pouquinho mais robusta. A gente tinha ali os materiais no Drive e a gente conversava pelo WhatsApp, tinha grupo de conversa. E a nossa terceira turma, assim, a gente conseguiu um parceiro e testamos de fato dentro de uma plataforma. Então foram experiências assim bem legais, né? E eu trouxe aqui uma frase para vocês, né, que eu escutei pela primeira vez da minha sócia, e é uma frase do fundador do Waze, Uri Levin, eu não sei se o nome dele fala assim, já peço desculpa. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. E eu acho que a frase, ela fala por si só, mas é que às vezes a gente está tão apegado à ideia inicial, né, e acha que é tão incrível que realmente aquilo faz sentido, mas a gente não percebe que às vezes a gente está dentro da nossa bolha e não consegue perceber que não é o que o cliente deseja, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que vocês já devem ter escutado, de uma empresa que criou luvas para retirar absorvente, uma empresa criada por homens, e eu não vou nem entrar neste mérito, né, de ter sido criada por homens, mas o fato de que claramente eles não fizeram nenhuma validação dessa ideia, né? Eles não entendiam do público-alvo deles, e é um produto que tenta resolver algo que não é um problema para nós mulheres, além de gerar um resíduo aí totalmente desnecessário, né? Então, mas o que eu queria trazer para vocês aqui
ideia final, né, para vocês. Não tenham medo de errar, isso vai acontecer. O principal aqui na startup é que a gente consegue voltar e mudar, né, as questões. Não tenham medo de errar, não tenham medo de se jogar, de testar também. Mas validem as suas ideias, né? Tenham certeza que o seu produto ele realmente resolve um problema. E uma alternativa que também já foi falada aqui é participar de aceleradoras de startup, como nós participamos de algumas, né? Temos várias acontecendo, algumas que dão também premiação. Então, vale a pena, vale muito a pena, e a chance de errar dentro desses programas ela é muito menor, porque eles dão ali como é que eu posso dizer? Toda a base e toda a estrutura para vocês fazerem esses testes, né? Então, além de tudo isso, né, vocês aumentam o networking de vocês, vocês conversam com outras pessoas do setor, vocês podem tirar dúvidas, e tem muitas pessoas abertas para ajudar, né? Dentro do LinkedIn nós encontramos diversas pessoas, nós tivemos diversas conversas aí que nos ajudaram muito em todo esse processo, né? E o principal de tudo, aproveitem a jornada e muito obrigada. Obrigado, Rafaela, por finalizar aqui a nossa apresentação com chave de ouro. Muito legal aí a gente ver de sua perspectiva, né, de quem está com uma startup de fato, sobre muitos aspectos que a Ana falou lá no começo. Né? Então, quando se for sobre mentoria, turma piloto, hackathon, programa de aceleração, acho que nessa linha do tempo deu para a gente ver bastante que aquilo que a Ana Lucy citou lá no começo faz todo sentido, de fato, para uma startup acontecer. Né? Como você fez uso de várias dessas. Aí, gente, como já está quase aí meio-dia, né? Extrapolando aí um pouquinho no nosso tempo, vamos fazer assim. Jerônimo tem uma pergunta aqui, Rafaela, eu vou te passar. E as demais perguntas que ficaram aqui no chat, tá? Que a gente não pôde responder todas durante a apresentação, eu me comprometo aqui, eu quero conversar agora com os palestrantes se a gente pode responder posteriormente essas perguntas e encaminhar por e-mail para todo mundo as respostas, porque realmente o tempo talvez não dê para fazer aqui ao vivo. Tudo bem com vocês? Mas antes disso, eu quero passar aqui ao vivo para a Rafaela também a pergunta que foi de Jerônimo. Ele começou falando aqui, né? Perguntou como você chegou no nicho de mercado, mas ele, durante a apresentação, você acabou respondendo, e ele complementou aqui, que ele queria saber um pouquinho mais de como foi o antes, os estudos, achar os parceiros, um pouquinho mais desses detalhes, desses pontos. Então, nosso nicho de mercado, né, é o setor de energia, e a gente chegou nele porque eu sou da área e as outras meninas também, nossas sócias, e a ideia inicial era essa, né, criar a inserção dos jovens dentro do setor de energia. E eu já me perdi, peraí, deixa eu ver qual é a outra pergunta. Tá, e como foi o antes, os estudos e os parceiros, né? Tá. A gente começou mesmo dentro do programa de mentoria, ali naquela questão de procurar parceiros, a gente meteu a cara a tapa mesmo, a gente tinha as pessoas dentro do programa de mentoria que ajudaram a gente muito, 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 muito. Depois disso, a gente queria validar mais um pouco, né, as nossas ideias, então a gente fez mais uma etapa aí de validação. Entramos em contato mesmo pelo LinkedIn. Gente, as pessoas pelo LinkedIn, elas são as mais abertas para conversar. Eu achei que não era, porque não era uma plataforma que eu usava muito, mas elas são super abertas a conversar, a gente conseguiu diversas parcerias por ali. E é vocês se arriscarem mesmo, darem a cara para dizer, oi, eu sou fulano de tal, eu tô com essa ideia, o que você acha, pode conversar comigo. E assim, a gente descobriu que realmente o LinkedIn é uma ferramenta muito boa para isso. E foi mais ou menos esse processo, assim, eu acho que a maior parte eu já falei durante a apresentação, mas foi essa validação que a gente fez. E a outra pergunta é a atuação de vocês é somente em energias. E sim, por enquanto é somente em energias e soluções renováveis também. Não só renováveis, mas fósseis, renováveis e alternativas também. Setor elétrico também. Pronto, acho que dá para responder essa de Abraão, e se aparecer mais algum, a gente mantém para o e-mail, tá? Tá. Então, quando foi que deu o estalo na mente de vocês e saíram de uma ideia para uma startup? A gente viu com as nossas... Assim, o estalo principal foi passar para a startup
para startup, não, perdão, para aceleração de Stanford, né? Ali a gente percebeu que, olha, aqui a gente tem um projeto que é bacana, né? Legal, sem contar com todas as validações que a gente teve também, que faziam muito sentido. Todas as nossas ideias estavam sendo respondidas nesses modelos de validação. Então, foi ali que teve o estalo, né? E passar por todas essas acelerações também, né? Eu acho que quando são acelerações que tem um edital e que tem uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Que tem uma análise ali, né? Para vocês poderem passar para a aceleração, eu acho que também já é um ponto de estalo para vocês poderem entrar no programa e realmente ter essa visão de startup, né? Acho que... Então é isso, gente. Jerônimo falou ali, eu quero conversar com vocês agora. Se vocês puderem colocar o contato no chat, o contato de vocês, tá? Para que as pessoas possam entrar em contato. Vocês ficam à vontade, e-mail, LinkedIn, Instagram, a critério de vocês. Enquanto vocês estão colocando, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? Por esse momento aqui, foi muito legal. Posso falar por mim, mas acredito que por todos que estão presentes. Muito obrigado por todo mundo também que ficou até o final, tá? Quem pôde sair também, não está me ouvindo agora, mas agradeço a presença. E eu acho que é isso, foi um momento super legal para a gente conversar sobre o tema. Os contatos já foram colocados. Acho que é isso, gente. Abraão quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Presida? Não, também queria agradecer em nome da sessão ISTA, da sessão UFBA. Lembrar também que a gente representa toda a Bahia, né? Não é só UFBA, é só a questão do nome mesmo. E agradecer e falar de representatividade também, que as 3 palestrantes foram mulheres e a startup de Rafaela Egos também são formadas por mulheres. Isso é bastante importante, principalmente no mercado que a gente está discutindo de engenharia. Eu queria pedir também para Jerônimo, Alex, se puder falar um minutinho para finalizar. E nesse meio tempo, quem puder abrir a câmera, se sentir confortável, para a gente tirar um print para poder postar no Instagram, ou no LinkedIn, no Instagram também. Acabei de colocar aí, elas vão dominar o mundo, viu? Homens, abram seus olhos. Excelente. Parabéns aí a Isa, sessão estudantil. Parabéns a Rafaela, a Yasmin e a Lucy. A Lucy, inclusive, é sobrinha ou prima do Jorge Rabelo, que é da Isa também? Alguma coisa assim. Vocês são parentes. Ele falou, veja a apresentação da minha sobrinha, alguma coisa ele colocou. Não lembro se é sobrinha, se é prima. Mas foi muito bom. Gostei muito, foi esclarecedora. É o que eu disse, a gente tinha uma visão lá atrás, né, que você tinha que ter uma ideia fantástica e ter uma incubadora, uma aceleradora para se ter uma startup, e hoje está demonstrado que não é só isso. Aliás, que é muito mais do que isso, né? Foi muito bom. Parabéns. Legal. Perfeito. Eu já tirei algumas fotos aqui, mas vamos tirar a última, todo mundo sorrindo. Agora vai. Pronto, eu acho que pode encerrar a gravação, Daniel, e agradecer a participação de todo mundo, agradecer pela organização também de Daniel, da Sessão Bahia, que ajudou a gente, Jerônimo, Alex, toda a diretoria que ajudou a gente na divulgação. E é isso. Obrigado a todo mundo.